Doc.com. Você bem informado. Olá, boa noite, telespectador. Este é o programa Doc.com, o seu novo espaço de informação. Você confere hoje uma entrevista com o deputado estadual Marcelo Rangel, do PPS. Entre os assuntos que vamos falar com ele estão sua trajetória nesse segundo mandato na Assembleia e sua participação nas comissões internas da Casa. O deputado também fala sobre o processo de interiorização do Legislativo Paranaense, com sessões em diversas cidades do estado. Falando nisso, nos destaques da semana, você vai conferir vários detalhes de assuntos que foram discutidos na última quarta-feira na sessão realizada em Ponta Grossa. Vamos mostrar entrevistas com o governador Beto Richa e com o presidente da Assembleia, Waldir Rossoni. Entre os destaques estão a reforma do aeroporto, a construção de uma nova delegacia e os quase 14 milhões de reais que vieram em recursos e equipamentos para Ponta Grossa. O governador fala também sobre a possível vinda de uma grande cervejaria para a cidade e sobre a possibilidade de Ponta Grossa ser uma subsede da Copa de 2014. Confira também os destaques da agenda cultural. Tudo isso depois do intervalo. Participe você também do nosso programa, com críticas e sugestões. É só enviar um e-mail para programadoccom@gmail.com. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. E o principal destaque desta semana foi a sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, que aconteceu em Ponta Grossa na última quarta-feira. A sessão coincidiu com a primeira visita oficial do governador Beto Richa à cidade. Ele aproveitou para destinar recursos para Ponta Grossa e também fez promessas de construir uma nova estrutura para a Polícia Civil, assim como trabalhar para que a cidade seja uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014. Vamos ver a entrevista do governador. Entrevista. Governador, por favor, como é que o senhor avalia aí a decisão, essa atitude da Assembleia Legislativa em devolver 10 milhões de reais aos cofres públicos, aos cofres do Estado, e sugerir a compra de ambulâncias? Olha, eu fico extremamente satisfeito, feliz como governador do Estado do Paraná e em nome de todos os paranaenses. Só tenho palavras de congratulações, de agradecimentos à Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente, deputado Waldir Rossoni, por realmente não ficar só na conversa, só na retórica, o compromisso de moralização, de ética na vida pública, de medidas austeras que possam contribuir para uma forma rigorosa de aplicação do dinheiro do contribuinte. E não apenas isso, como também a economia que possibilitou em 3 meses apenas a devolução para o Poder Executivo de 10 milhões de reais, uma soma expressiva que mostra realmente a austeridade da direção da Assembleia Legislativa. Isso para o Poder Executivo investir, sugestão da Assembleia, e nós vamos acatar na área de saúde pública, comprando ambulâncias para centenas de municípios do estado do Paraná. O processo de interiorização, governador, começou com o senhor, com o seu pai como governador, e hoje continua. É muito salutar essa proximidade com a população. Com certeza. Eu acho que esse é o papel do representante político que tenha dignidade, que queira prestar contas à população, queira ser acessível. É o que a população espera dos seus representantes, que venham próximo delas, venha prestar contas, venha ouvir reivindicações. Isso eu fiz na Prefeitura de Curitiba e foi muito bem aceito. Eu reputo o grande índice de aprovação popular da nossa administração às audiências públicas, além das obras, além das transformações, os grandes programas sociais, mas a proximidade com as pessoas. Tanto é que já estamos realizando também audiências públicas no nosso governo, fizemos em Londrina, fizemos na cidade de Maringá e hoje aqui participando mais uma vez com a Assembleia Legislativa nessa interiorização. Fico feliz por hoje caminharem de braços dados a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. As obras para Ponta Grossa ano que vem, governador?
Sim, nós já hoje trouxemos aqui 13 milhões de recursos para muitas obras de infraestrutura urbana, de infraestrutura viária, 20 equipamentos e maquinários para essas obras todas também. E para o ano que vem, novas obras irão acontecer. Anunciei aqui a construção de um novo IML, não posso fazer agora porque não consta nesse orçamento que nós herdamos da gestão anterior. A terceira subdivisão da polícia, subgrupamento de bombeiros, mas já para o IML existente, a contratação de mais servidores e de 2 novos rabecões para melhorar um pouco, pelo menos, o serviço do IML, que está muito precário em todo o estado do Paraná. Ambev vem, governador? Ambev? Estamos trabalhando para isso. Eu não posso aqui declinar o nome das empresas, grandes empresas e indústrias que estão negociando com o governo do estado, também com o prefeito Vosgrau, para se instalar em Ponta Grossa ou na região dos Campos Gerais. Pode ter a certeza que serão anúncios que certamente serão motivo de comemoração para toda essa região. O Paraná hoje, para resumir, vive um novo momento. É um novo ambiente propício a negócios, porque antes muitas empresas que poderiam se instalar aqui não vieram. Outros que aqui estavam fugiram do Paraná. Não queriam mais viver sobre esse clima de tensão, onde o setor produtivo era maltratado pelo governo. Era encarado com uma cara feia. E não existia sequer segurança jurídica. Então, para que o empresário ia arriscar no Paraná se os outros estados da federação estavam de portas abertas e o próprio governador envolvido nessa discussão para levar para os seus estados essas empresas? Hoje não. Hoje a coisa mudou. Nós estamos diretamente envolvidos na atração de mais empresas e indústrias para o Paraná, possibilitando inclusive através do programa Paraná Competitivo para as empresas que aqui estão poderem ampliar a sua produção e consequentemente gerar mais empregos, riquezas e renda para todos os paranaenses. O Vosgrau é seu amigo, você tem 80% de aprovação em Ponta Grossa. Agora, esse tratamento também é igualitário a todos os prefeitos? A todos os prefeitos. Eu já estive em várias reuniões de associação de micro-regiões, hoje mesmo estive em Campo Largo, liberei lá cerca de 7 milhões de reais para o prefeito de Campo Largo que não me apoiou. Já estive lá também há cerca de 2 meses anunciando a construção de casas populares. Isso vai acontecer em todo o estado do Paraná. Eu não sou vingativo, não sou retaliador, não faço política, nem sou governante com ódio. Eu, graças a Deus, governo com felicidade, com alegria, sem sentimento de perseguição ou retaliação política. Eu acho que esse novo ambiente no estado vai propiciar para que as coisas avancem numa velocidade bastante satisfatória. E a Copa do Mundo, governador? A Copa do Mundo também, Ponta Grossa agora acaba de ser incluída entre uma das sedes para receberem as seleções para os seus treinamentos. Vai ser importante para a cidade, isso atrai uma grande mídia, atrai a presença de mais visitantes, de mais turistas e é importante para todas as cidades. Nós trabalhamos intensamente, já com o prefeito de Curitiba, para trazer essa Copa do Mundo para o nosso estado e a sede principal lá na nossa capital. E continuo trabalhando, tanto é que terça-feira passada eu estive lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, conversando com o presidente Ricardo Teixeira, que passou a ser um grande amigo meu, em função dessas tratativas todas, desde o período em que o Paraná e Curitiba estavam ainda como candidatos. Entrevista. Como pudemos ver na entrevista coletiva concedida pelo governador Beto Richa logo depois de participar da sessão itinerante da Assembleia, boas notícias para Ponta Grossa nessa primeira visita do governador à cidade. Questões em relação à possível vinda da Ambev aqui para Ponta Grossa, que está em negociação, vai gerar muitos empregos e impostos pagos à cidade, que depois poderão ser revertidos em obras. E essa possibilidade aí, a boa notícia de Ponta Grossa ser inclusa novamente na lista das cidades que podem vir a ser subsedes da Copa. Ismael, como que você vê essa primeira passagem do governador à cidade, vindo aí liberando recursos e tudo mais? Bem, Eduardo, tem algumas coisas a se destacar nessa visita aqui, na primeira visita oficial, digamos assim, do governador Beto Richa à cidade de Ponta Grossa. Uma das questões que eu acho assim, que devem ser referendadas cada vez que ele tem falado sobre Ponta Grossa e visitado a nossa cidade, é a questão que ele parece que está continuando muita coisa que o Requião deixou para trás, deixou de fazer. Uma das coisas é a questão do asfalto.
O Requião, na metade do mandato dele, logo após a reeleição do prefeito Vosgrau, ele prometeu que daria condições de Ponta Grossa fazer vários e vários quilômetros de asfalto. Não teve tempo de cumprir, mas que bom que o novo governador assumiu esse compromisso, né? É do mesmo partido do prefeito Vosgrau, então acho que isso é uma coisa que vem facilitando muito a vinda de recursos para Ponta Grossa e agora, além do asfalto, também deu condições, está dando condições do governo Vosgrau conseguir manter o asfalto que já existe, né? Com várias máquinas, reta escavadeira, rolo compressor, caminhões, né? Para que o trabalho não só seja feito, o asfalto, mas que ele também tenha uma manutenção, né? E essa questão das indústrias, né? Da possível vinda dessa cervejaria aqui para Ponta Grossa, que traria muitos benefícios, decorrente de um programa do governo do estado, do Paraná Competitivo, que há poucos dias contribuiu para empresas voltadas ao ramo de papel, de celulose aqui da região, de Jaguariaíva, Arapoti, também se mantesse as portas abertas, né, com incentivos fiscais através do ICMS. Agora, aí com a Ambev, esses mesmos benefícios podem trazer essa cervejaria que é de grande porte aqui para a nossa cidade, gerando inúmeros empregos, gerando dividendos para os cofres públicos e, como o prefeito Vosgrau mesmo comentou na sessão, é uma aposta aí do governo municipal, essa atração de novas indústrias para cá, né, Isma? O prefeito Vosgrau tem um compromisso, pelo menos ele já falou isso em vários momentos, um compromisso de industrializar ainda mais Ponta Grossa. Ponta Grossa tem um surto de industrialização no governo Juscelino, né? E desde então ela vem crescendo na indústria, mas não tanto quanto foi nesse início. A vinda da Ambev para Ponta Grossa seria assim, um negócio gigantesco, são 300 milhões de reais de investimento, né? Em termos de Paraná, não significaria assim, um avanço tão grande, porque provavelmente a cervejaria que existe na região metropolitana de Curitiba deveria diminuir muito a sua produção ou até, quem sabe, até fechar. Mas, enfim, para Ponta Grossa é um excelente negócio, né? Mas, enfim, eu conversei também essa semana com a assessora de imprensa da Ambev. Ela me disse o seguinte: não está nada definido ainda. As conversações estão acontecendo. Quase toda semana, diretores da Ambev se reúnem com diretores do governo estadual para definir essa questão. Mas eles já sabem que existem 4 terrenos, isso é uma quantidade de opções muito, muito razoável, 4 terrenos para eles se instalarem aqui. Mas eles só vão visitar esses terrenos quando fechar o negócio. Mas ainda não fechou. Na verdade, eles têm um cuidado muito grande para não vazar a informação da onde vai ser esse terreno. Porque senão o que vai acontecer? Esse terreno, o preço vai lá para cima. Sem dúvida. Então, e eles ainda não adquiriram, estão em fase, né, de negociação com o governo do estado, podem vir a comprar, mas ainda bem que a iniciativa privada não é que nem o poder público, né, que tem que passar por licitação e tem toda essa burocracia até aprovar a compra. Como a iniciativa privada, pode resolver essa questão aí em pouco tempo, né, Ismael? Mas outro assunto que o governador citou, a questão da Copa do Mundo, né? Muita gente duvida até de Ponta Grossa poder ser uma subsede, mas por que não? Né? Nossas lideranças estão aí, estão brigando para isso, né? Deputados, o próprio deputado Sandro Alex, depois que a FIFA divulgou a lista que Ponta Grossa não constava, né, nas possíveis subsedes, foi lá, conversou com as pessoas responsáveis e conseguiu incluir. Agora depende das nossas das forças aqui, do Operário Ferroviário com o Germano Krieger e do Guarani, né, do Clube Guarani com o Estádio Paulo Xavier, se estruturarem para de repente aí Ponta Grossa vir a contar com seleções treinando aqui, né, Ismael? Sem dúvida, porque Ponta Grossa reúne muito boas condições de ter uma subsede, de ser uma subsede, de ter seleções aqui em Ponta Grossa. A questão hoteleira ainda tem que ser resolvida, mas a gente tem um tempo para fazer isso, né? Tem a questão dos estádios, os campos de futebol também são bons. O entrave seria mesmo um aeroporto. A princípio sim, né? Mas também é uma questão que Ponta Grossa pode dar conta, né? E existem até outras
outras localidades que entraram naquela lista da FIFA, que excluía Ponta Grossa, que, sinceramente, na minha opinião, a estrutura é muito menor. Além do que temos a distância em relação a Curitiba. De ônibus, não mais que 2 horas, né, para ir devagar. Então, acho que a questão da infraestrutura e da logística, Ponta Grossa sai na frente. Bom, essa foi então a entrevista que o governador Beto Richa concedeu enquanto esteve em Ponta Grossa na última quarta-feira. E no próximo bloco, você não pode perder a entrevista com o deputado estadual Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. E também o que disseram os deputados pontagrossenses sobre a sessão. São só 2 minutinhos. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta. E durante a sessão itinerante da Assembleia em Ponta Grossa, na última quarta-feira, o programa Doc.com conseguiu uma entrevista exclusiva com o presidente da casa, o deputado Valdir Rossoni. Entre outros assuntos, ele destaca a importância da interiorização no contato com os grandes municípios aí do interior do Paraná. Vamos ver o que ele fala na entrevista. Entrevista. Olha, são interiorizações que nós temos feito e a gente tem sentido que a população está participando. A participação da população, das entidades organizadas, faz com que o parlamentar se integre aos problemas e às soluções apontadas. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos fazer um grande debate com as lideranças de Ponta Grossa e dos Campos Gerais para darmos a nossa contribuição para a administração do Estado. Entrevista. Como pudemos ver na entrevista do deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa, esse projeto de interiorização da Assembleia visa mesmo esse contato, né, com a população no interior. Afinal de contas, os deputados se elegem, atuam a maior parte do tempo na Assembleia, na sede da Assembleia em Curitiba, ou em suas bases. Essa é uma forma da mesa executiva colocar todos os deputados em contato com as principais cidades do interior. No caso de Ponta Grossa, 19 dos 54 deputados participaram, né? Muitos que poderiam não conhecer a realidade local puderam ver, através das lideranças, quais são as demandas, né? Quais são as demandas aqui da nossa cidade. E entre essas demandas, a CPG, a Associação Comercial e Industrial aqui de Ponta Grossa, entregou uma pauta de reivindicações que vai ser avaliada pela Assembleia quando for discutir o orçamento da casa, né? Questões como a reforma do aeroporto, como a região metropolitana dos Campos Gerais, como o parque ecotecnológico, todas questões importantes, né, para a cidade, né, Ismael? Sem dúvida. A questão do aeroporto, nesse momento, eu vejo como uma das mais preponderantes num cenário assim, de obras, né? Num cenário de benfeitorias para a cidade. Porque vai dar condições, inclusive para essas grandes indústrias que a gente falou no bloco anterior, de realmente terem condições de se instalar em Ponta Grossa. Porque grandes executivos viajam muito, né? E hoje, Ponta Grossa já demanda, tem uma demanda grande de passageiros, né? É uma incógnita, como que até hoje esse aeroporto não começou a funcionar com voos diários, ou pelo menos com voos a cada 2 dias. A demanda existe, já está aí. E Ponta Grossa, se quer se industrializar, precisa necessariamente de um aeroporto funcionando em boas condições. E nossas lideranças mostraram que realmente estão organizadas aí, levando, né, os pedidos para os deputados, que numa oportunidade posterior vão poder cobrar, né? Quando for discutido o orçamento, falar, nós entregamos essas reivindicações naquela oportunidade, agora a gente quer resultado, né? Que é o principal benefício que essa sessão de interiorização pode trazer, além do contato com a população, é realmente resolver esses problemas aí que tanto afligem a nossa cidade, né? Entre eles, ali se destaca também a região metropolitana dos Campos Gerais, né? Que era para ser região administrativa, aí, era para ser
A região metropolitana, foi dados vários nomes, né? Não são apenas região metropolitana, como essa região administrativa que você fala. Também tem a ver com a industrialização de Ponta Grossa. Né? Por quê? Ponta Grossa não pode se industrializar única e somente ela. As indústrias têm que se organizar na região dos Campos Gerais. Primeiro, porque senão vai acontecer o quê? Um êxito tremendo dessas cidades periféricas, a Ponta Grossa, causando problemas sociais para Ponta Grossa. Ponta Grossa não vai ter condições de agregar um grande número de pessoas em pouco espaço de tempo. Então a industrialização tem que ser regionalizada. A Ambev vem para Ponta Grossa? Vem. É um grande investimento de 300 milhões, pode ser que venha, né? Não está nada decidido ainda. Ponta Grossa teria mais condições de abrigar essas grandes empresas. Mas existem outras pequenas indústrias que podem muito bem estar ao redor de Ponta Grossa e isso traria desenvolvimento para essas cidades e a gente começaria a pensar como região. Né? Já foi o tempo de pensar egoisticamente, tudo para Ponta Grossa, ou tudo para Castro, ou tudo para Telêmaco. Não, a gente tem que pensar regionalmente. Exatamente. E esse é o objetivo aí das lideranças, ao entregarem essa reivindicação para o deputado Valdir Rossoni, que vai ser, esperamos, ser contemplada aí também pelo governo do estado, né? E quando o projeto for para a Assembleia, passar pelos deputados, que seja aprovado. Bom, mas essa foi a entrevista com o deputado Valdir Rossoni durante a sessão de interiorização da Assembleia na última quarta-feira. E com isso encerramos a análise dos destaques da semana. Passamos agora à agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Amanhã, sábado, ainda dentro da programação da Semana de Cultura Bruno e Maria Inei, acontece no Centro de Cultura uma oficina de capoeira com o grupo Ilê de Bamba, do Jardim Ouro Verde. As atividades começam a partir das 2 horas da tarde. No domingo, a oficina continua, mas o início será às 9 da manhã. No Cine Teatro Ópera, haverá sessão do projeto Cinearte, promovido pelo Jornal da Manhã, neste sábado, amanhã. Em cartaz, o filme Grandes Encontros do Choro Contemporâneo. A obra tem duração de 90 minutos e começa às 5 da tarde. A história gira em torno da transformação musical ocorrida no início do século XX, no Rio de Janeiro, e mostra como esse estilo de música, o chorinho, foi inventado naquela época. Também amanhã, às 8 da noite, você não pode perder a comédia teatral O Analista de Bagé, O Filho Gay e a Sexóloga, no Cine Ópera. No domingo, o pessoal do movimento hip hop se reúne na pista de skate do Núcleo Santa Paula, a partir das 3 da tarde. Já no Cine Ópera, no mesmo horário, tem cinema novamente, desta vez com o projeto Rede Luz, que vai exibir o filme infantil Tinkerbell e o Tesouro Perdido. O filme conta a lenda de um milagroso poder que é revelado quando a lua cheia brilha através de uma preciosa pedra lunar. A exibição gratuita da animação é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Para encerrar o seu final de semana cultural, que tal ir até o Cine Teatro Pax para ver o coro da cidade de Ponta Grossa com o musical É de Dar Água na Boca, de Ari Barroso e Dorival Caymmi. Então, por hoje é só. Agenda Cultural. Essa foi a agenda cultural de Ponta Grossa para o final de semana. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o deputado estadual Marcelo Rangel, do PPS. É um minuto só. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com. Nesse bloco vamos fazer uma entrevista com o deputado Marcelo Rangel. Ele vai falar sobre vários assuntos aqui envolvendo seu mandato na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande fazer parte do Doc.com. Bom, na última quarta-feira, né, deputado, a Assembleia Legislativa do Paraná se instalou aqui em Ponta Grossa num projeto de interiorização, né? Aí que vem, Ponta Grossa foi a terceira, foi em Londrina, Cascavel, agora aqui na nossa cidade. O que deu para tirar de proveitoso aí dessa sessão aqui na cidade de Ponta Grossa? Olha, foi a melhor reunião da Assembleia. Dessas 3 primeiras reuniões, a cidade de Ponta Grossa realmente surpreendeu.
o nosso presidente e também todos os deputados. Nós tivemos a participação de mais de 20 parlamentares. Acho que é a primeira vez que a cidade de Ponta Grossa recebe tantos deputados de uma vez só. E antes da nossa sessão, nós tivemos também uma reunião muito importante na CPG, no Conselho de Entidades. Só o fato do nosso presidente e dos deputados passarem a tarde aqui na cidade de Ponta Grossa, saberem um pouquinho da nossa história, das nossas principais reivindicações. E no momento que nós chegamos à Câmara Municipal e que recebemos ainda mais alguns pedidos de populares, representantes da sociedade organizada, que estavam lá presentes, e principalmente porque a reunião ela tinha algo muito importante, que era o prestigiamento à nossa cidade, a representatividade, o fato do nosso governador vir aqui no mesmo dia entregar um bom dinheiro para a nossa cidade, mais de 13 milhões em obras, em recursos, e também fazer um pronunciamento falando a respeito de construção da nova delegacia, do novo IML, em recursos para a área de segurança, falar sobre os problemas também do hospital regional, na área de saúde. Tudo isso é muito importante, porque não é apenas uma noite, não é apenas um dia. É, na verdade, o start de um começo de trabalho que se estende pela Assembleia Legislativa. Nós vamos apresentar projetos de indicações. Na hora de se votar o orçamento no final do ano, com certeza os parlamentares vão se lembrar das reivindicações aqui da nossa região, como a questão do aeroporto, por exemplo. Pois é, várias entidades, né, se organizaram, sabidas da vinda da Assembleia, se organizaram, fizeram pautas de reivindicações, né, tanto que a CPG entregou a pauta de reivindicação, os vereadores fizeram também. E agora queria que o senhor falasse, o que vão ser feitos com esses pedidos, né? Agora a Assembleia vai analisar durante o orçamento e com projetos. Exatamente. Veja como é interessante, né? Todo tipo de audiência pública, participação popular é muito importante, enriquece a política. No mandato passado, na gestão passada, não havia essa proximidade para que as pessoas pudessem expressar o que estão sentindo a respeito do governo, se estão gostando, quais são as principais reivindicações, os problemas da sua região. E o governador Beto Richa não. Ele já iniciou o seu modelo de gestão de uma maneira diferente, com participação, não só através dos secretários que já estiveram aqui por diversas vezes na cidade, o secretário de Segurança já esteve aqui. Hoje mesmo participei de uma reunião com o secretário de Turismo e o secretário de Meio Ambiente. Eles estavam discutindo com a sociedade organizada, né, e o próprio governador. Ele tem uma proximidade muito maior com a população. Então, essa é a nossa função. Para que existem os políticos? Os políticos é que fazem essa interlocução, essa ponte, né, do cidadão com o poder constituído. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que nós temos uma perspectiva muito favorável com o novo governo. O Beto começou muito bem, mesmo recebendo uma herança muito pesada. O antigo governo deixou problemas assim terríveis, muito grandes na área de segurança, na área de saúde, então, nem se fala. E a gente recebe a cada dia assim notícias impressionantes. Ontem mesmo o governador estava me contando que o governo anterior ele devolvia dinheiro, nós precisando de investimento na área de segurança, as pessoas solicitando, pedindo muito mais segurança, investimento em efetivo, em equipamentos, e o Estado do Paraná devolvia dinheiro para a União. Isso é falta de planejamento. Falta de projeto também, né, deputado? A gente estava falando um pouco sobre as reivindicações de Ponta Grossa. Bem, são várias, né? Mas dentre as mais, vamos dizer assim, estariam a questão do hospital regional, a questão, agora para a Copa 2014, do aeroporto, né? E já vamos falar de outro aeroporto também na sequência, mas vamos falar do aeroporto de passageiros. Em quais desses, ou haveria outros problemas que Ponta Grossa tem e que precisam ser sanados, que o senhor estaria se debruçando mais nesse momento? Olha, eu fui eleito devido às questões de saúde pública. Então, meu primeiro mandato,
Eu me dediquei especialmente à área de saúde, me tornei vice-presidente da Comissão de Saúde, cobrei os leitos de UTIs que não existiam, as crianças não tinham acesso a UTI em Ponta Grossa, o que é um absurdo para uma cidade do tamanho da cidade de Ponta Grossa, né? Com mais de 300 mil habitantes. Nós não tínhamos leitos de UTIs pediátricas, o hospital prometido também não existia e as perspectivas de construção, os atrasos nas obras eram muito grandes. Bom, nós avançamos, mas ainda nós temos problemas muito graves com relação à saúde pública aqui na região dos Campos Gerais. O próprio governador falou ontem em entrevista coletiva, principalmente com relação ao hospital regional que está parado, não funciona. Como nós temos um empreendimento que a princípio era da ordem de 14 milhões... Já dobrou, né? Dobrou e vai precisar de muito mais investimento. E não é só construir, porque até antigos políticos falavam algo interessante. O hospital, quando se está construindo, é fantástico você levantar com bandeira, olha, estamos construindo, fazendo o hospital, mas o problema maior é manter. Os problemas da área de saúde no estado do Paraná mais complicados, mais difíceis de serem sanados, estão nos hospitais que não conseguem se manter. A cidade de Palmeira, por exemplo, tem 3 hospitais, sendo que os 3 têm dificuldades estruturais de pessoal. Aqui, no nosso hospital, que ainda não entrou em pleno funcionamento, nós temos problemas de toda ordem. Estruturais, por incrível que possa parecer, existiam salas de cirurgia que a sala estava aqui, existia uma porta, você abre a porta e dava de cara para a escada externa. Isso é um absurdo. Questões estruturais, teto... tem o piso, né? Piso. Que deveria sustentar uma autoclave, cada uma com 1.500 quilos. Então seriam 3 toneladas. O piso aguenta 300 quilos. Exatamente. E o que, nessa vinda do governador Beto Richa aqui, o que ele falou a respeito do hospital regional, né? O que se tem de concreto, né, para o telespectador que está nos vendo saber, né? Você é um deputado que faz parte da base do governo, né? Esteve com o Beto, tem uma boa relação. O que você tem sentido do Beto ali? Vai funcionar o hospital regional a partir de quando? Olha, o Beto ele tem uma responsabilidade muito grande e uma preocupação com relação a essa questão. Mas nós vamos colocar o hospital para funcionar. Em pleno funcionamento ele estará. Eu tenho certeza, breve, porque o secretário Michele Caputo é muito responsável, ele é uma pessoa muito séria. Nós sabemos que vai precisar de mais investimento e principalmente de gestão. Nós precisamos passar imediatamente o hospital regional para a gestão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A UEPG precisa assumir imediatamente o hospital regional. Eu vou mais além, eu acho que a ideia da UEPG também fazer a gestão do Hospital da Criança é válida, é importante. A UEPG é a nossa menina dos olhos aqui de Ponta Grossa. Nós temos que cuidar assim com o maior carinho da nossa maior instituição de ensino, né, que nos representa. E a UEPG hoje tem a estrutura, tem a possibilidade de fazer essa gestão. E passando para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos poder estruturar e teremos o recurso necessário para fazer com que o hospital entre realmente em pleno funcionamento. Isso é o desejo de todos os pontagrossenses aí, afinal de contas é uma obra que todos esperavam, muito se falou, né? E vimos aí ser inaugurada e até agora não funciona. Mas eu gostaria que você falasse também, deputado, a respeito dessa mudança de mandato, né? No seu primeiro mandato, na oposição, né, ao governo Requião, né? Sabe que na oposição já é difícil, agora na oposição do Requião, então, dificulta ainda mais, né? Mas agora mudou, né? Está na base do governo, está com o governo aliado. E eu gostaria que o senhor respondesse isso, mas no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco voltamos para o deputado Marcelo Rangel falar a respeito dessa mudança. Primeiro mandato, oposição. Agora a situação, as coisas tendem a melhorar.
Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com e voltamos com a nossa conversa, a nossa entrevista com o deputado Marcelo Rangel. Ele vai falar agora a respeito de como se sentiu essa mudança aí de passar da oposição no governo Requião para agora a situação aí no governo Beto, né? É como se eu tivesse um mandato completamente diferente. É tudo novo. Eu aprendi muito na oposição, sabe? Foi um grande aprendizado. Principalmente porque eu não tinha experiência nenhuma política. Então, no meu primeiro mandato, chegar à Assembleia Legislativa, num período de turbulência, difícil, todos sabem. E principalmente de estar na bancada de oposição, que era formada por o quê? 6, 7, 8 deputados no máximo. Mas nós estávamos corretos, viu, Eduardo? Porque a gente fazia uma oposição muito segura, muito responsável. Claro, nós tínhamos a oportunidade de fazer críticas ácidas e fazíamos através do plenário, mas era tudo baseado em fatos concretos, irregularidades que foram comprovadas, algo que estava indo muito mal, falho, que poderia ser melhorado. E o fato de agora eu estar na situação me traz uma responsabilidade muito grande, muito maior, pelo fato de você também ser responsável pelo governo que aí está. Veja só, ontem o secretário de Desenvolvimento Urbano, o secretário César Silvestre, esteve aqui em Ponta Grossa fazendo a liberação desse montante de cerca de 13 milhões para a cidade de Ponta Grossa. O César é do meu partido. Foi uma indicação que nós fizemos, eu como líder do PPS e também os outros deputados fizeram, para que ele assumisse a secretaria que é considerada a secretaria de maior importância dentro do governo Beto, porque é a secretaria que libera verbas que tem dinheiro em caixa. Então, eu me sinto honrado e também com a responsabilidade de dizer aonde esses recursos precisam ser aplicados. Então, nesse mandato eu noto que é muito mais corrido, é muito mais trabalhoso, porque é uma reunião atrás da outra. E principalmente porque você pode avançar, né? Antigamente você mostrava um projeto, o projeto era aprovado muitas vezes pelos deputados, chegava no governo, o governador vetava. Então, nós apresentamos mais de 130 projetos e esses projetos foram avaliados em Brasília, pela Transparência Brasil, como projetos de alto potencial, alto impacto na sociedade do estado do Paraná. E, infelizmente, a grande maioria foram vetados. Mas agora eu posso reapresentá-los, terei que esperar o trâmite normal novamente na Assembleia, mas com a oportunidade de poder implantá-los, né? Porque o governador tem mais ou menos o mesmo jeito de trabalhar que os seus aliados, né? Deputado, ainda nessa questão de oposição, situação, é sabido que os 3 deputados eleitos por Ponta Grossa são de vertentes diferentes. No caso do Plauto, é governo também em relação ao Estado. Mas dentro do cenário pontagrossense, os 3 deputados, o senhor, o deputado Plauto e o deputado Pérez, são de correntes distintas aqui. E como é que é trabalhar? Dá para trabalhar em conjunto, os 3, por Ponta Grossa, ou as coisas são um pouco difíceis nesse sentido? Como é que é? Eu estou vendo que a política pontagrossense realmente melhorou muito. Era um sonho meu desde o início que nós tivéssemos uma união. Nós somos deputados de partidos diferentes que trabalhamos de forma completamente diferente. Às vezes, e muitas vezes, divergentes, inclusive, de opiniões. Mas nós temos que trabalhar unidos, em conjunto, para que as melhorias para a nossa cidade se concretizem. No meu primeiro mandato nós tivemos muitas dificuldades porque eram 2 deputados de governo, 2 de oposição e eram de personalidades inclusive muito difíceis, complicadas. Exatamente. Agora não.
Agora nós temos um grande relacionamento, eu tenho um bom relacionamento com o deputado Plauto, tenho um excelente relacionamento com o deputado Péricles também. Nós nos conversamos, assinamos os projetos de interesse da região sempre em conjunto, isso é importante, e batalhamos pelo mesmo ideal. Os 3 deputados também se reportam ao deputado federal Sandro Alex, isso também prestigia, né, o representante da região dos Campos Gerais, em Brasília. Então eu estou muito esperançoso e confortável realmente como político nesse mandato, justamente por causa dessa união. E Marcelo, você fala dessa união, né, que é muito benéfica até para Ponta Grossa. Ninguém quer eleger os deputados para ver brigando, né, na Assembleia. Mas essa união, há 1 ano e meio da eleição é uma coisa, e a hora que chegar a eleição ali, esses grupos que são divergentes, né, vão se aliar, e o que é normal na política, e tentar a sucessão aí do prefeito Pedro Vosgrau, né? Você, nessa questão, como que você tem avaliado? Há uma possibilidade do PPS ir até lançar o seu nome, ou de repente do Sandro? Qual que está na vez aí? E daí, essa sucessão, né, do Vosgrau aí, que o grupo de vocês, né, formado por você e pelo Sandro, quase chegou, né, a vitória na eleição passada. Como que vem o PPS agora para essa eleição? É muito interessante se discutir sucessão municipal, é muito apaixonante, as pessoas nas ruas falam sobre isso, né? Em todos os lugares aonde você vai, as pessoas perguntam, mas escuta, você é candidato, o teu irmão é candidato, quem do partido irá se apresentar como candidato? Isso é apaixonante porque é a tua cidade, né? Mas eu tenho um pouco de resistência em falar nesse assunto, porque eu estou em pleno mandato de deputado e eu estou muito concentrado nesse mandato parlamentar, sabe? Eu acho que nós podemos desenvolver um trabalho muito melhor do que no meu primeiro mandato de oposição. Então eu estou muito concentrado. Mas é claro que eu não posso me descuidar das questões do partido. O partido está estruturado, o partido hoje é uma grande força, isso nós não podemos negar, sem falsa modéstia. O PPS, ele se projetou na eleição municipal, fez um bom trabalho, graças a Deus, nós mostramos os nossos ideais, as nossas propostas, fomos ao segundo turno, nós não tínhamos uma estrutura política no primeiro turno, no segundo turno ficou até mais complicado ainda, justamente por causa disso, mas nós aprendemos, nos tornamos experientes, o Sandro fez uma belíssima eleição que vai ficar para a história da cidade de Ponta Grossa, e isso ficou marcado. E tanto é que nessa eleição agora para deputado federal ele alcançou quase 100 mil votos, justamente pelo fato das pessoas ainda lembrarem da primeira eleição e também conhecerem um pouco do político que é o Sandro. Então, realmente, o partido está preparado. E eu acredito que terá, sim, o seu candidato à majoritária. Estará compondo, pelo menos, uma coligação para pleitear a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, porque nós já fizemos esse projeto. Na eleição passada, nós preparamos tudo. Nós fizemos estudos a respeito da cidade de Ponta Grossa, mostramos quais eram as nossas propostas, nossos ideais, e eu acho que isso não pode ser jogado no lixo. Isso tem que ser aplicado, e vai ser aplicado pelo nosso grupo. Então, eu digo a vocês que vontade não nos falta de encarar desafios, mas ainda é muito cedo ainda para dizer se vai ser um, vai ser outro, se nós teremos um terceiro nome. O momento agora, então, é de concentrar no segundo mandato seu na Assembleia, né? E eu gostaria que o senhor falasse também a respeito da sua atuação, né? Sabemos que a CPI do Grampo, né? O senhor é presidente, também faz parte de outras comissões internas da Assembleia. Como que estão esses trabalhos nas comissões? Nessa legislatura, nesse mandato, eu acabei me sobrecarregando de encargos, de trabalhos nas comissões. Eu sou presidente da Comissão de Transportes, de Obras e de Comunicação Social. Só esta comissão, que é uma das mais importantes da Assembleia, já concentra muito trabalho. Então, tudo que tem a ver com
obras nos municípios, no estado do Paraná, rodovias, tudo passa pela comissão. Comunicação social também. Além dessa presidência, nós tivemos um problema sério na Assembleia Legislativa, já nesse processo de moralização. O presidente Rossoni se deparou com algo impressionante, que nos causou assim desconforto mesmo, que é a questão das escutas. E isso foi comprovado dentro do PABX da Assembleia Legislativa. E nós abrimos a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está inclusive chegando à sua conclusão. Nós teremos acariações na próxima semana, são depoimentos de pessoas que se contradisseram durante o período de investigação. Então nós tivemos muito trabalho nessa questão, mas é uma questão interna da Assembleia que precisava ser esclarecida. Eu sou relator da Comissão de Saúde, pelo fato de eu me empenhar como vice-presidente da Comissão de Saúde, eu fui escolhido pelos deputados como relator. E essa comissão ela tem muito serviço, porque nós estamos fazendo diligências, vistorias nos hospitais de todo o estado do Paraná. Então, semana passada, nós estivemos em Curitiba, no Hospital das Clínicas, e a qualquer momento estaremos visitando também hospitais aqui da nossa região, para saber exatamente quais são os maiores problemas com relação às questões do SUS, tanto nos hospitais particulares quanto nos públicos. Então tem muito trabalho, além de ser o líder do partido. Sim. E líder também do bloco, que é o PPS e o PMN. Então nós temos que participar das reuniões. É algo muito complicado, é muito trabalho, porque eu também moro em Ponta Grossa e faço esse trajeto todos os dias, ida e volta. Então nós temos as reuniões ou um pouco antes da sessão ou depois da sessão. E a gente volta assim tarde aqui para Ponta Grossa. Mas por outro lado, eu sempre digo o seguinte, que o trabalho dignifica e também faz você viver. Eu estou vivendo mais intensamente, agora são quase 10 horas e nós estamos aqui falando sobre política, conversando sobre isso e não vai parar por aqui não, nós temos ainda mais alguns afazeres ainda hoje. Isso é importante porque dá a impressão que o tempo passa mais devagar. Deputado, agora rapidamente, eu sei que esse tema é amplo, enfim, mas estava até um pouco esquecido, a questão do aeroporto de cargas. Eu tenho muito orgulho de poder falar a respeito desse assunto, porque há 3 anos e meio, quando nós começamos a debater esta questão na Assembleia, lá na Comissão de Obras, que eu era presidente também, nós trouxemos especialistas do Brasil inteiro. Existia uma audiência pública a respeito de aeroportos. Não se falava de aeroporto privado. Falava sobre a 3ª pista do aeroporto Afonso Pena, que inclusive ainda é um pleito do estado do Paraná. E esses especialistas eles chegaram na Assembleia e falaram assim, olha, é inacreditável a América do Sul, não é só o Brasil, a América do Sul está atrasada com relação a essa questão. Nos Estados Unidos, existem inúmeros projetos e construções de aeroportos pela iniciativa privada. Na China, mais de 30 aeroportos estão sendo construídos nesse exato momento. Na Europa também. Então, nós podíamos também fazer esse pleito aqui para o Brasil. E eles falaram, e vocês aqui no Paraná têm uma região que seria a região ideal pelas questões de logística, de distribuição, porque não é só o aeroporto. O aeroporto é apenas a ponte, é o hub. Tem que se distribuir por malha rodoviária ou malha ferroviária. Daí eles falaram, mas qual é a região do Paraná? Não, a região dos Campos Gerais, porque não tem tráfego aéreo, está ao mesmo tempo distante do tráfego aéreo de São Paulo, Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo a 1 hora ou 2 horas das principais capitais da América do Sul. Então, a questão de logística de um aeroporto de carga seria imprescindível para que a cidade de Ponta Grossa fosse contemplada. E aí nós apresentamos o projeto e aí tem essa história. Isso há 3 anos atrás. Só agora o governo federal está abrindo as concessões. Só se fala nisso no Brasil. Concessões de aeroportos privados. Estão falando nesse primeiro momento dos aeroportos de passageiros. Mas vai chegar o aeroporto de carga. E o projeto que tem aprovação do DCEA, que foi o primeiro projeto que chegou no Ministério da Defesa, é o projeto do Paraná. Está mais do que encaminhado já então. Sem dúvida. Então agora nós precisamos de mobilização. Mas não é promessa isso. Isso é luta. Não está concretizado. Isso precisa de concretização através de concessão do governo federal. Mas como é que você faz uma luta? Você tem que mobilizar a sociedade organizada, os políticos,
aí sim a irmandade que você citou, Ismael, que todos têm que se unir. Mas não só isso, nós também temos que levar a presidente a importância para o Brasil. E ela já conhece esse projeto, né, Marcelo? Isso é importante dizer. Ela conhece, nós entregamos o projeto nas mãos dela ainda quando ela era ministra. Ela, ministra, recebeu o projeto, gostou do projeto. Eu não sei se, de repente, não é só por coincidência que se abriram as concessões dos aeroportos, mas o ministro Nelson Jobim, ele é o maior entusiasta da ideia. Nos recebeu por 3 vezes, inclusive na última vez, com 8 ou 9 deputados federais. Nós não tínhamos o deputado federal aqui de Ponta Grossa, mas 9 deputados, ou 8 ou 9 deputados, estiveram lá presentes, junto com o ministro, defendendo essa tese para o Paraná. Porque não é só uma região. As pessoas imaginam que é só uma cidade. É o Paraná todo, né? Porque a distribuição disso é muito grande. Chega uma carga internacional no aeroporto e se redistribui. Aí é necessário empresas de transporte, frigoríficos especializados, indústrias. É tudo. É algo muito grande e que precisava ter o engajamento de todos. Isso é uma luta que eu vou continuar até o fim da minha vida, se for preciso. Porque eu acredito muito nisso e eu acho que a nossa cidade merece e a nossa região também. Bem, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, né? A gente teria muito mais até o que conversar, mas como nosso tempo está acabando, gostaria de agradecer a sua presença. Eu é que agradeço, sabe? É importante demais a gente conversar e principalmente aqui eu me sinto muito à vontade de poder conversar com vocês, dizer que é importante esse espaço na televisão, parabenizar o programa Doc.com e me colocar sempre à disposição. Para qualquer dúvida, o meu gabinete também à disposição e os nossos projetos para que sejam debatidos, porque quando se abre o debate também, isso beneficia muito, se amplia as possibilidades, né, de construção. Então vocês podem ter certeza, podem contar com um amigo aí de vocês. Boa noite, deputado. E com essa entrevista com o deputado Marcelo Rangel, do PPS, encerramos o nosso programa de hoje, do Doc.com. Você sabe, na sexta-feira, às 9 da noite, você tem um encontro marcado com a informação. E você que quer participar mandando um e-mail para a gente, é só acessar doc.com, programadoccom@gmail.com e enviar suas críticas e sugestões. Boa noite e até lá. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.